Para alguns, ele é apenas um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Para outros, ele simplesmente é de outro planeta. Mas existe um consenso que Joe Satriani destrói na guitarra. Mas você sabia que ele provavelmente está na seleta lista das turnês mais longas de todos os tempos? Pois é, esse é apenas um dos fatos curiosos desse herói da guitarra. Mas não se engane, Satriani vai muito além de um careca de óculos escuros e você irá descobrir aqui. Apesar do intuito ser falar da turnê desse maestro da guitarra, eu preciso contar um pouco da história dele, pois a turnê é basicamente reflexo do seu sucesso. Joseph Satriani, ou simplesmente Joe Satriani, nasceu em julho de 1956 em Westbury, Nova York, porém criado em Carle Place. Desde criança ele já era ligado à música, já que cada um dos seus irmãos tocava algum instrumento. Inicialmente ele começou a tocar piano, depois bateria. Entretanto, não era exatamente a paixão da vida dele, mas tudo iria mudar em meados de 68, quando ouviu na rádio um solo de Jimi Hendrix, e isso acendeu sua paixão pela guitarra. No caso, esse solo era da música Purple Haze. Em uma entrevista ao Los Angeles Times, ele disse que aquele solo era como se estivesse falando com ele. Ele sentia a música no íntimo dele. Mas o impacto real dessa experiência o atingiria cerca de 3 anos depois, no dia em que Hendrix morreu. Na ocasião, ele estava no futebol quando soube do falecimento do seu ídolo, que imediatamente confrontou seu técnico e foi para sua casa. Em sua casa, ainda desolado, já teria marcado sua vida, abandonando todos os instrumentos e focado apenas naquele instrumento que realmente o tocou profundamente, a guitarra. Seu primeiro professor foi seu pai, que ensinou o básico da disciplina, e não demorou muito. Em casa, durante as maratonas de treinos, ele tocava junto com os discos, absorvendo estilos e técnicas de Hendrix, Led Zeppelin, Beatles, The Who, Rolling Stones e Johnny Winter. Em 1974, estudou música com o mestre guitarrista de jazz Billy Bauer. E com o recluso pianista de jazz Lennie Tristano. E eles foram de muita valia para Satriani, já que o tecnicamente exigente Tristano influenciou muito o jogo de Satriani, assim como Billy Bauer. Em meados de 78, Satriani se muda para Berkeley, Califórnia, na região metropolitana de São Francisco, para seguir carreira musical. E lá ele abriu uma escolinha de violão e guitarra, um emprego de meio período que ajudou a pagar as contas, e nessa escolinha ele ensinou guitarra para os atuais guitarristas renomados Steve Vai, Alex Skolnick, do Testament, e Kirk Hammett, do Metallica. Durante os anos seguintes, ele trabalhava em algumas bandas. Apesar de impressionar os críticos, não tinha muito sucesso com as gravadoras. Foi então que, em 84, ele começou por conta própria, gravando e produzindo um EP auto-intitulado que mostrava seu lado experimental. E em 85, saiu Not Of This Earth, esse que foi inteiramente financiado pelo cartão de crédito de Satriani, já que ele não encontrou ninguém que bancasse ou dividisse o projeto. No entanto, isso lhe deu a liberdade de fazer o que desse na telha. Joe simplesmente viajou nesse álbum.
Pouco tempo depois, por insistência de Vai, que ainda é próximo de seu ex-professor, a Relativity Records ouviu o disco. Selo independente que teve Metallica e Megadeth como bandas jovens, o Relativity já teve experiência na venda de novos artistas. Em Satriani, eles viram arte e acessibilidade. Eles pegaram o disco Not of This Earth e relançaram em 1986. Vendeu 30 mil cópias. E isso não é pouca coisa para um LP totalmente instrumental. Enquanto a maioria dos ouvintes mainstream ignorava o álbum sem saber, os músicos estavam folheando, saudando seu criador. De acordo com o Los Angeles Times, o novo rei da técnica de toque com as duas mãos. Mas Joe escreveu nas notas do encarte do álbum: o melhor ainda estava por vir. Seu próximo esforço viraria a cabeça e deixaria o queixo cair. E ele não estava mentindo. Em 87 sai Surfing with the Alien, e esse disco, sem dúvida, seria sua masterpiece, vendendo mais de 350 mil cópias naquele ano e mais de 1 milhão de cópias atualmente. E novamente, isso para um disco instrumental é surreal. Esse álbum representou um salto enorme em relação ao seu trabalho anterior, e o impulso inicial para o álbum surgiu de algumas estações de rádio que foram aventureiras o suficiente para apresentar um rock instrumental que até então era pouco conhecido. A partir daqui, foi só para cima. Entretanto, não tão simples assim. Tempos depois, ele conseguiu ser guitarrista de Mick Jagger, fazendo turnês com a banda de Mick e alternando com a sua própria. Mas apesar de seu enorme sucesso entre os músicos, a sua frustração estava com a aceitação do público. Para ele, o mundo simplesmente não estava pronto para o que ele tinha a oferecer. Em entrevista ao Pulse, ele disse: "As pessoas me diziam, você tem que usar um vocalista ou ninguém vai querer ouvi-lo." Ou diziam: "Não é fusão, não é metal." O que é? No entanto, enquanto Satriani esperava a aceitação pública de sua música, ele nunca se propôs a alcançar a fama como é comum nas bandas mainstream. No caso, ele sempre buscou ser um artista melhor. Mas, ironicamente, ele agora era o cara da guitarra solo de primeira linha. Agora pulamos para meados de 95. E Satriani já tinha sido premiado algumas vezes como o melhor guitarrista do mundo. Mas isso estava o afetando. O sucesso o isolou de seus colegas músicos. Com seu sucesso, ele sempre estava em outro país. E todos os seus amigos estavam em algum outro lugar. E angustiado com isso, ele queria mudar esse fato. Foi então que, ao voltar para a Califórnia, ele foi fazer uma reunião com os caras da Bill Graham Management para ver o que eles poderiam fazer para que Satriani pudesse tocar com seus amigos guitarristas. Foi então que, em meio ao brainstorm, surgiu uma ideia de um festival itinerante, porém um festival administrável, com poucos artistas, tipo no máximo 3, em que cada um iria tocar por 1 hora. E o primeiro a pular nesse barco, sem fazer muitas perguntas, foi Steve Vai. Mas Steve era um caso à parte, era amigo e ex-aluno de Satriani. Logo, não precisaria de muito esforço para convencê-lo, o que foi diferente para o terceiro integrante. Satriani teria feito diversas reuniões a fim de convencer não só os empresários, mas também os promotores dos artistas que valia a pena fazer a turnê, muitos dos quais, em meados dos anos 90, eram avessos a agendar shows centrados na guitarra, por causa do grunge que estava em alta. Porém, depois de 1 ano de muita conversa e de muita persuasão gasta, ele finalmente conseguiu que Eric Johnson dissesse sim. Entretanto, apesar de ter montado o line-up, ele demorou um tempo para convencer os promotores de que a turnê seria lucrativa e viável. Além disso, ele tinha que encontrar a melhor forma para que os guitarristas pudessem coexistir na estrada e no palco. E então, em 96, é lançada com Satriani, junto com Eric Johnson e Steve Vai, a turnê G3 e álbum G3. Live in Concert foi gravado no auditório em Minneapolis, Minnesota. O álbum foi incrivelmente bem recebido pelos críticos e fãs e é considerado um dos melhores álbuns de guitarra já lançados até hoje. E não é por menos. Nesse disco tem os maiores sucessos, não apenas de Satriani, mas Steve e Eric Johnson. Sucesso como Summer Song, de Satriani, Manhattan, de Eric Johnson, e For the Love of God, de Steve Vai.
No caso, até hoje, esta turnê existe e está prestes a completar 30 anos. Desde então apresentou alguns dos melhores guitarristas do rock, incluindo Steve Morse, de Purple, assim como Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert, Robert Fripp, Steve Lukather e, recentemente, em 2018, Petrucci e Phil Collen, do Def Leppard. Para mais vídeos sobre evento e músicas, deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau!